Iniciação à programação, classificação dos solos. Componentes do grupo: Kaique Matos, Douglas Barbosa, Henrique Mota, Matheus Sena, professor Faber Henrique Zacarias Xavier. Objetivo do programa criado: identificar o tipo de solo é uma das mais importantes fases preliminares em qualquer tipo de construção. Esse procedimento tem grande importância em projetos de fundações. O nosso programa consiste em simular a classificação do solo após experiências realizadas em laboratório. O processo de classificação atualmente é feito sem o auxílio de software, por isso tivemos a ideia de criar um programa ao qual irá pegar todas as informações do solo coletadas em laboratório e mostrar após alguns testes qual é o tipo do solo segundo as características informadas. Como é feita a classificação? Após coletada uma amostra de solo e levada em laboratório, é identificado sua granulometria por um ensaio denominado peneiramento ou ensaio de sedimentação. Nada mais é que classificar o solo pelas frações percentuais de seus grãos que passam por peneiras de diâmetros diferentes. A seguir será iniciado um vídeo mostrando o ensaio de peneiramento. Formas do solo segundo o diâmetro de seus grãos. Classificação: argila, diâmetro dos grãos, menor que 0,02 mm. Silt, entre 0,02 e 0,06 mm. Areia, entre 0,06 e 2,0 mm. Pedregulho, entre 2,0 e 60,0 mm. Baseada na distribuição granulométrica dos solos, os solos são classificados através do Sistema Unificado de Classificação dos Solos SUCS. Como dito anteriormente, utilizamos a fração granulométrica dos solos para classificá-lo. Seu resultado é dado por meio de duas letras que abreviam duas palavras. Exemplo: CS argila arenosa, GW pedregulho bem graduado. Principal tipo: G pedregulho, S areia, M silt, C argila, O orgânico. Dados complementares: W bem graduado, P mal graduado, H alta compressibilidade, L baixa compressibilidade, PT tufa. Para classificar um solo pela classificação unificada SUCS, o primeiro aspecto a considerar é a porcentagem de finos presente no solo, considerando-se finos o material que passa na peneira de número 200, 0,075 mm. Se esta porcentagem for inferior a 50, o solo será considerado como solo de granulação grosseira, G ou CS. Se for superior a 50, o solo será considerado de granulação fina, M, C ou O. Segundo os granulares, sendo de granulação grosseira, o solo será classificado como pedregulho ou areia, dependendo de qual dessas duas frações granulométricas predominar. Por exemplo, se o solo tem 30% de pedregulho, 40% de areia e 30% de finos, ele será classificado como areia S. A expressão bem graduado expressa o fato de que a existência de grãos com diversos diâmetros no solo, em geral, melhor comportamento sob o ponto de vista de engenharia. As partículas menores ocupam os vazios correspondentes às maiores, criando um entrosamento, do qual resulta menor compressibilidade e maior resistência. Essa característica de solos granulares é expressa pelo coeficiente de uniformidade, definido pela relação Cu igual a D60 dividido por D10, onde D60 é o diâmetro abaixo do qual se situa 60% em peso das partículas. E, analogamente, D10 é o diâmetro que, na curva granulométrica, corresponde porcentagem que passa igual a 10%. O D10 é também referido como diâmetro efetivo do solo, denominação que se origina da boa correlação entre ele e a permeabilidade dos solos, verificada experimentalmente. O valor de Cu é definido em laboratório.
Outro coeficiente não tão empregado quanto o CU é o coeficiente de curvatura, definido como CC. CC é igual a D30 elevado a 2 dividido por D60 vezes D10. Se o coeficiente de uniformidade indica a amplitude dos tamanhos dos grãos, o coeficiente de curvatura detecta melhor o formato de curva granulométrica e permite identificar eventuais descontinuidades ou concentração muito elevadas de grãos mais grossos no conjunto. O valor de CC, assim como de CU, é definido em laboratório por meio de experiências. Introdução ao programa. O programa irá seguir a estrutura de dados abaixo para a classificação dos solos. A seguir, o Douglas irá mostrar como funciona o nosso programa. Foi usado o Eclipse para desenvolver o programa na linguagem Java. Aqui é o package, aqui é o import do JOptionPane, aqui é o nome da classe, né? Aqui é o acesso, o tipo, o retorno e o nome do método. Aqui são as variáveis declaradas. Aqui eu iniciei a variável sair com o valor 1, porque aqui embaixo eu coloquei uma estrutura de repetição e ele vai ficar se repetindo até que o valor 0, até que seja diferente de 0, né? Ele fica repetindo. Quando entra o valor 0, ele deixa de repetir. Aqui eu utilizei as variáveis para poder receber os valores. O integer parseInt ele converte o valor recebido para inteiro, para ser jogado dentro da variável P4, né? E aqui eu imprimi na tela pedindo o valor da peneira 4. Contudo, se o valor ele não atender o solicitado, tem um teste aqui embaixo limitando, né, o valor de 0 a 100, porque é um valor percentual. Então ele vai ficar repetindo essa solicitação de preenchimento da variável P4 e vai imprimir uma mensagem, né, explicando que os valores têm que ser de 0 a 100. Vai imprimir isso na tela. Eu fiz esse mesmo teste para a variável P200, CU e CC. Aqui embaixo antes de eu fazer os testes, eu coloquei esse JOptionPane Show Message Dialog imprimindo os valores que foram inseridos nas variáveis. Então o usuário vai perceber o valor que foi inserido antes de receber a mensagem final da classificação do solo. Então ele vai poder conferir se ele inseriu corretamente os valores. É nessa partezinha aqui que eu vou imprimir. Depois eu dividi essa parte aqui da areia e aqui embaixo em pedregulho, porque eu fiz o primeiro teste, né, da variável P4 e aqui também. Então se for de 50 a 100, ele vai classificar como areia, e se for menor, né, de 0 a 50, ele classifica como pedregulho. Os outros testes, né, da peneira 200, ele vem aqui embaixo. Depois faz os outros testes da variável CU e CC para poder efetivamente classificar o solo SW, SP, né, areia bem graduada, areia mal graduada, assim todas as informações aí foram feitos os testes aqui. Aqui embaixo, depois de fazer esses testes, e tu vê que quando ele entra dentro desses ifs aí, ele já tem um JOptionPane que vai imprimir na tela o resultado. Depois desse resultado exibido, tem esse JOptionPane aqui com a mensagem perguntando se vai querer fazer um outro teste, né? Como a variável sair é do tipo inteiro, eu botei aqui para converter o valor, né? O parseInt converte o valor inteiro e joga aqui dentro de sair. E imprimir que 0 é para sair e qualquer outro valor ele continua realizando os testes. Então, quer dizer, outro valor ele vai repetir, vai voltar aqui em cima no while e vai fazer toda essa estrutura. De novo, se digitar o 0, o sair recebeu o 0, ele vai voltar aqui em cima, vai fazer o teste, vai ver que a variável é 0, então não vai entrar. Mas se for diferente de 0, ele entra nesse while aí. Essa é a explicação do código. Aqui eu gerei o executável, né, do programa. A gente vai fazer uns testes aqui para poder exibir. Índice percentual que passou pela peneira 4. Vamos supor que seja 120.
Aí a gente clicando em OK, ele vai fazer novamente, vai trazer novamente a informação e vai colocar, botei até em letras maiúsculas ali, inserir valores de 0 a 100, ou seja, está informando qual é o valor. Mas também, né, se já é percentual, já tem que ser de 0 a 100. Vamos supor que seja 45. Ok. Aí o índice percentual que passou pela 200, vamos supor que botou menos 5, já é um número negativo. Ele vai imprimir novamente, falando que é de 0 a 100. Vamos supor que foi 25. Agora o valor do CU, mesmo caso. Se passou de 100, ele envia mensagem, vamos supor que seja 10. Agora o valor do CC, outro, só para fazer o teste também aqui, vamos botar mais 100, ele vai também limitar aquele valor. E ele vai ficar repetindo, né? Se tu botar ali qualquer outro valor, ele fica repetindo até que insira um valor que se enquadre nesse intervalo. Vamos supor que seja 2. Aí agora aqui ele mostra quais são os valores que foram preenchidos nas variáveis. A gente clica em OK. Aí ele vai classificar o solo. O solo é GM-GC, pedregulho siltoso com indícios de argila. A gente dá OK, beleza, e ele vai perguntar se deseja fazer o teste ou não. Digite 0 para sair ou qualquer outro valor para continuar. Vamos continuar, vamos digitar aí 2 aí, ele continua. Vamos botar um valor aí de 75. Aqui um valor de 6, não, vamos botar 4. Valor de CC 5, não, CU, né, e CC5 também. Aí, os valores que eu preenchi. O solo é SP, areia mal graduada. Ok, aí novamente ele perguntando. No caso agora eu vou inserir o 0 para poder sair. Encerrou a aplicação.